Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Hoje a gente está com a cara bem especial. Nós vamos trabalhar um assunto que vai trazer transformação para os seus dias. Porque quando a gente cuida de autoestima, significa que se eu me estimo, eu consigo ter resultados. Se eu me valorizo, eu consigo fazer boas escolhas. E hoje a gente vai estar com uma especialista nesse tema, inclusive uma doutora, que estudou anos e anos sobre o corpo, sobre a saúde, mas que traz não só a sabedoria da medicina, mas também das emoções e vai trabalhar conosco hoje um assunto que interessa milhares de mulheres pelo Brasil e pelo mundo, que é o assunto referente à autoestima e sexualidade. E eu tenho uma felicidade de trazer hoje aqui para esse programa a doutora Ana Maria. Seja bem-vinda, meu amor. Muito Que obrigada. honra ter você aqui, que satisfação. Inclusive, ela é nordestina. Pernambucana Ela, também. como eu, e olha, é profissional, batalhadora, tem vencido muitos corações e também muitas vitórias, mas pelo seu esforço, pela sua batalha. E esse assunto que a gente está trazendo aqui, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Sim. Obrigada pelo convite, Andressa. Eu que agradeço profundamente. E, doutora, eu queria já até começar instigando o nosso diálogo para trazer para essas mulheres que estão nos ouvindo e que fazem escolhas tão erradas, porque as nossas escolhas são muito pautadas naquilo que nós enxergamos sobre nós. Exato. Se eu me enxergo como uma mulher de luz, uma mulher de abundância, o que que acontece? Eu consigo fazer essas boas decisões. E como que a gente faz, doutora, para manter, primeiro para adquirir essa autoestima e depois para manter essa autoestima? Então, para adquirir autoestima, primeiro você tem que olhar para si e gostar do que você está vendo, do que você está sentindo. Então, se algo não está confortável, se você não se sente confortável de alguma maneira no seu corpo, no seu pensamento, aquilo acaba te dando algum dano. Seja psicológico, seja emocional, seja em relacionamento. Então, a autoestima eu começo sempre falando, né, para as Sim. mulheres, para as minhas pacientes, que quando elas vêm muito para o consultório, eu falo, como é que está a sua autoestima? O que eu posso fazer para melhorar a sua autoestima? Então, a partir daí, dessa pergunta, que a gente consegue construir tudo que ela precisa para se tornar aquela mulher que ela tanto deseja, que ela tanto sonhou. Isso é forte, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa mecânica, uma Ou é fórmula uma coisa mágica, só, ou é uma e não coisa é. só. E a Exato. doutora tocou um ponto muito relevante. Ou seja, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um DNA, cada pessoa é de uma maneira, e daí você trouxe essa individualidade para cada uma das suas pacientes. Sim, porque eu falo sempre nas entrevistas que eu dou, o conceito de belo é relativo. Eu não tenho como julgar se algo é mais belo que outro Que ou se é belo em si mesmo. Então, a paciente vem, olha, isso está me incomodando. Para mim pode ser belo ou não, mas para ela não é. Né? Então, eu vou trabalhar aquilo ali. Se eu vou trabalhar fazendo terapia sexual, no caso que eu sou sexóloga, ou fazendo algum procedimento estético, íntimo, que vai melhorar a autoestima dela, esse é o caminho. Geralmente eu faço as duas coisas associadas. E como que funciona o trabalho da doutora? Como que quem está nos ouvindo, que tem muitos problemas, inclusive nós sabemos que muitas mulheres já foram abusadas, não apenas na parte do corpo, mas muitas das vezes na parte do que ouviu, do que acreditou. Então, existem vários tipos de abuso. Sim. E a doutora trata especificamente da parte também da sexualidade. Essa mulher que nos ouve, que teve esse desafio, como que funciona esse trabalho? E quais são os benefícios? Como que ela entra dentro do consultório e como que ela sai? E quais são as ferramentas que são utilizadas para que essa mulher que hoje não consegue ter prazer,
não consegue se relacionar tendo um orgasmo, não consegue ter exatamente aquela comunhão com seu parceiro, passar a desfrutar desse momento que é tão belo, que é Sim. tão importante para o matrimônio, para manter aquele. É muito interessante isso, gente, que eu sou casada e todas as vezes que eu estou em comunhão com meu marido, depois da nossa comunhão, a gente fica muito mais próximo, a gente fica muito mais unido. Estreita o laço de amor que existe entre vocês. Estreita, é tão profundo. E eu até falo com ele, eu falo assim, Ti, hoje eu tô até mais carinhosa contigo. Libera mais ocitocina. Sim. Então, fala isso para quem está nos ouvindo, como que elas podem confiar, fazer essa entrega? Porque às vezes até a primeira relação foi de um jeito tão difícil e daí acaba levando essa dificuldade e não conseguindo mais sentir o prazer. Exato. Tanto nas pacientes, logicamente que o trabalho que eu realizo nas pacientes que sofreram abuso é muito mais complexo, é muito mais difícil a gente, não sei se a palavra é reverter, mas Sim, trabalhar isso dentro dela para que um dia ela consiga exercer plenamente a sua sexualidade. Então é muito mais difícil. A cabeça da sim, mulher que sofreu abuso sexual ou psicológico, que seja, já é uma cabeça travada. sim. Então, eu preciso fazer com que ela reconheça a importância que ela tem, que o corpo dela tem, Isso. de aquilo solto vai trazer um benefício muito grande para a alma dela, né? Dizer que aquele momento que ela passou não vai definir o resto da vida dela. Uau. Ela precisa passar por cima disso. Eu falo, olha, você sofreu, então você não precisa ficar toda vez batendo nessa tecla, porque a gente não vai conseguir pular a etapa. Então a gente tem que ir trabalhando e tem que ir melhorando isso. O que eu quero é que cada vez que ela volte para mim, ela se sinta mais encorajada e mais livre. Né? Então, para mim, quando ela chega, depois de eu ter feito algumas sessões de terapia com ela, ela fala, olha, doutora, hoje eu de fato consegui ter relação sem vergonha. Uau. Que é Que muito difícil, viu? Eu tenho forte. muitas pacientes que vêm e falam, doutora, eu não consigo ter relação, por exemplo, no claro. Eu não gosto que o parceiro Ora. veja ou a parceira veja o meu corpo. Eu não gosto, eu tenho vergonha do meu corpo. Aí eu falo, mas o que que pode melhorar? É o quê? É estético o seu problema? É Sim. psíquico? Aí eu, às vezes é estético. Estético eu sempre costumo falar que é muito fácil de resolver, né? Então eu domino a técnica cirúrgica, eu sei exatamente o que eu preciso, eu sei até o jeito que ela quer que fique, na maioria das Olha. vezes. Porque, assim, hoje a gente tem um padrão social de Sim. beleza para tudo, né? Sim. Não só da parte íntima, mas corporal também. Então, eu- deixar ela esteticamente do jeito que ela quer é fácil para mim, como especialista falando. Agora, quando a gente tem que trabalhar a autoestima fazendo só terapia ou também terapia, aí é um pouco mais complexo. Né? Porque esse tipo de paciente é um paciente que, se ela é travada no relacionamento, ela é travada para todo o resto. Ela não Não consegue. consegue fluir nas outras O áreas. trabalho flui, mas flui mal. Sim. Né? Os relacionamentos que ela tem dentro de casa, com os familiares, com os amigos, flui, mas também não é de entrega, de 100% de entrega. Então, eu costumo falar que a autoestima, ela não mexe só com a pessoa, ela reflete em Tudo tudo que que vai ela vive, fazer no tudo ao redor ambiente, dela. tudo. E quando a gente está com a nossa autoestima em dia, eu costumo falar sempre que o universo acaba trazendo pessoas com a mesma vibração. Então ela encontra ali um ambiente confortável para viver. E olha que poderoso. Se nós não temos essa estima, a gente vai aceitando as migalhas que a vida vai Exato. nos Vai se oferecendo, fechando. vai se fechando, vai se colocando num ambiente muito pequeno, onde não é o nosso lugar. Exato. E é muito interessante isso que, se a gente for pensar nisso de ficar fechado, quando a gente é menor, é natural você vestir determinadas roupas. Mas quando você vai crescendo, o teu corpo vai exigindo outras roupas, outras formas, outras vestes. E essa mulher que passou por algum desafio e não consegue se libertar, ela fica escravizada, ela não consegue ter a real felicidade. Verdade. E é onde mora a autenticidade.
Então ela fica querendo ser igual a amiga, querendo ser igual a moça dos feeds, dos stories perfeitos, Exato. e não vive quem ela é de fato, a sua real identidade. É. Isso a gente fala mais em relação à estética, mas Sim, quando vem para um lado que é mais saúde mesmo, quando eu estou falando de saúde, aí é que tem que dar importância mesmo, porque sim. muitas pessoas acham que o meu trabalho é só estético. E não E é na verdade não é. A estética, o final, é o reflexo, assim, é o reflexo de tudo refletivo. que já foi construído, Sim, né? É o resultado, na verdade. Então, perfeito. ficou bonito, vamos dizer assim, ficou legal, ficou, mas muito antes disso, todas as questões patológicas já foram resolvidas, né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem vergonha da sua região íntima, que tem excesso ali de lábios internos, de linfas, Sim, e que aquilo ali dá dor na relação sexual. Aquilo ali, quando ela usa calças, roupas justas, mostra. Ela fica constrangida, ela não consegue sim, usar um biquíni, por exemplo. Ela sim. sempre vai tentar esconder. Então, quando ela começa a esconder, como que ela vai conseguir desenvolver a autoestima que existe nela? Primeiro que ela não tem. Ela não tem como isso acontecer. Como é que ela vai conseguir ter desenvoltura para ter uma relação sexual plena? Verdade. Como é Isso que... é Ela não forte. chega ao orgasmo. Eu tenho Ela pacientes nem se permite. com mais de 40 anos que eu pergunto como é que está a sua vida sexual, como é que está a libido, como é que está a satisfação, o prazer, o orgasmo, você tem sempre em todas as relações, na maioria pelo menos. Ela, não, doutora, olha, sinceramente, com o parceiro é difícil conseguir. Olha, É difícil, eu consigo sozinha, me estimulando. Mas com parceiro é mais difícil. E aí eu vou perguntar, mas por quê? Porque você tem vergonha? Eu tenho um pouco de receio. Então, veja, ela não consegue desempenhar a sexualidade dela plenamente porque ela tem vergonha de julgamento do que ele pode fazer ou falar, uau. coisas que ela mesma É inventa, na histórias que verdade. ela mesma Né? constrói. Então, é isso. Eu acho que tem que destravar, como você fala, se soltar mesmo. E Se você viu, depois de um permitir. momento desse, permitir, você se sente bem. Meu Deus, se Você se sente. sente bem. E é tão importante para a família, para a Isso. união do casal, reflete ali na educação dos filhos. Os próprios filhos percebem essa frequência diferente, que naquele lar existe uma união, Existe existe uma união, existe comunhão, amor, cumplicidade. amor, cumplicidade. E como faz, doutora? Vamos dizer, a mulher que está nos assistindo e está extremamente identificada com o que a doutora está falando, com o que a gente está falando, ela que está sentindo, nossa, estão falando de mim. Realmente eu não tenho geralmente satisfação nas minhas relações, eu sinto um tanto quanto vergonha do meu corpo, eu quero mudar. Me entrega, doutora, tá tudo lá, querendo, pega o papel e a caneta agora, pega o papel e a caneta. Devem estar tudo lá, querendo entender o como. Como que Como faz? que Se começa essa pudesse, descoberta? isso. Então, se pudéssemos dar 4, 5 passos para quem está nos assistindo e que vive, está se identificando com esse desafio, quais seriam os passos iniciais? Porque às vezes a pessoa já quer resolver. Eles, na Sim. verdade, estão perguntando lá como eu resolvo. Mas calma, calma, calma. Para chegar no degrau 10, a gente tem que passar pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Sim. passa, doutora, para nós, pelo menos alguns passos que, pela sua experiência, tanto no consultório quanto na vida, percebeu que são extremamente eficazes para essa cura da sexualidade. O principal e o primeiro passo é conheça o seu corpo. Isso é forte. Saiba exatamente como você se desejaria. Uau! Saiba exatamente o que te faz bem na relação sexual ou no relacionamento. Então, algumas atitudes do parceiro não te fazem bem, isso aí vai Uhum. refletir na sua sexualidade. Você não conhece o seu corpo, não conhece os seus pontos de prazer, isso vai refletir na sua sexualidade. Então, o primeiro e principal ponto é se conheça. Isso é muito forte, se conhecer. E uma das formas de se conhecer, eu posso até dar também um testemunho meu. Eu vivi muito tempo no meu primeiro relacionamento Sim. sem sentir prazer.
E por que que isso aconteceu? Porque eu perdi a minha virgindade com esse meu primeiro marido. Eu Sim. era virgem, a gente no Nordeste tem muito tabu. Meu pai, principalmente, ele tinha muito medo Já de eu teve engravidar. uma criação Já tive fechada, uma. rigorosa. Você se cria com Exatamente. aquela vergonha de Isso, desenvolver sua nossa, sexualidade. muita. O meu pai ficava em cima, em cima, em cima. Você não pode namorar ninguém. Os homens só querem abusar, só querem isso. E eu ficava naquele medo, naquele medo. Aí comecei a namorar muito jovem, com 15 anos. E foi meu primeiro e único namorado. Praticamente tinha tido outros namorados, mas aquele namoradinho de mão. Sim, sim. Nada que se possa se falar que realmente era um namoro, algo sério. E com ele eu comecei a namorar, aos 19 anos eu casei. E antes do casamento, eu perdi a minha virgindade. E o que que Uhum. aconteceu? Para mim, eu estava fazendo algo errado, porque meu pai disse que tinha que ser depois do casamento. Depois, E exato. tá tudo bem, né? Com que cada um pense, tá tudo certo. Mas eu perdi um pouco antes. E eu estava me sentindo que estava fazendo algo errado, e ao mesmo tempo, como eu estava com muito medo, ficou muito fechado. E ele não conseguia fazer a penetração. E daí machucava, doía. Então, as minhas primeiras vezes foi com muita dor. É. Isso é vaginismo. Olha aí. E É. depois que nós casamos, você acredita que muito tempo, durante longos anos, até eu ir numa doutora como a senhora, Sim, numa ginecologista, tive coragem de dizer, porque nem ele coragem. sabia Muitas disso. passam a vida inteira sem falar. Pois aí, talvez quem está nos ouvindo, meu Deus, ela está falando de mim. E eu estou abrindo aqui meu testemunho, nunca falei na internet sobre isso. E eu tive coragem de dizer para a ginecologista, eu disse assim, olha, eu estou vivendo isso. Ela fez assim, mas a gente resolve, fica calmo, vai resolver. Você Resolve. precisa conhecer o seu corpo. E sabe o que ela Exato. falou? Conhecer o seu Compre corpo. uma camisinha, e eu morrendo de vergonha de fazer isso, imagina, eu morri de vergonha. Ela se põe no seu dedo e você vai conhecer seu corpo. Se conhece, toque. Você vai se Veja o tocar. que te faz bem. É isso. Exatamente. Ela vai fazer com tranquilidade e você vai ver que com o tempo isso vai. Vai dessensibilizando ali a região. Geralmente as Isso. pacientes que têm vaginismo, que é exatamente o seu caso, que tem dor ali na penetração mesmo. Era muita Não dor que eu tem, sentia. quando consegue, tem umas que nem conseguem. Olha, amém. Eu fui Nem vitoriosa. conseguem. A Dedê foi Outras vitoriosa. conseguem com muito esforço e É com muita mesmo, dor. doutora? Isso tem tratamento, sim. Tem, além da terapia, existem maneiras de a gente, vamos dizer assim, trabalhar, dessensibilizar essa Porque região. tá muito sensibilizada, né? Isso. Não, ninguém toca, Tocou. ninguém Ah, mexe. ninguém Ninguém toca. mexe. Geralmente eu Entendi. associo a terapia sexual com essa dessensibilização, que pode ser até, inclusive, do jeito que ela falou, é uma ótima maneira, ou até mesmo, hoje existem muitos vibradores, né? Então tem um Sim. vibrador específicozinho, que tem a orelhinha, que ele dá para dessensibilizar aquela região, porque ele Olha. toca em pelo menos dois pontos diferentes. Então, à medida que ele toca, por exemplo, no clitóris, que é onde realmente existe o prazer Sim. feminino, e toca nas outras áreas ali ao redor, a paciente acaba, nossa, não é ruim. Não é Sim. tão ruim Eu quanto eu não preciso. pensava, quanto eu Isso, imaginava. porque até então só Isso, está conectada com a dor. exato. Então, a partir do momento que dessensibiliza, aí ela, não, Relaxa. relaxa, dá para experimentar. Não vai ser tão ruim com ele, entendeu? Isso. E eu acho que também, doutor, o que eu percebo é essa união do parceiro, do outro lado, o diálogo, porque o diálogo ele entrega luz. Então, quando o parceiro, ele sabe o seu desafio, porque às vezes tem mulheres que estão nos ouvindo que elas não partilham com o seu parceiro. Então, ele Exato. nem sabe que isso está acontecendo. Até mesmo às vezes por vergonha. E daí o que que acontece? O parceiro vai do jeito dele, já vai entrando, não faz os Não tem o preliminares, carinho que não tem o carinho, o que a ápice do relação. prazer Sim. feminino é completamente diferente do masculino. Isso é legal, doutora, falar. Explica um Completamente. pouco para elas como que O funciona. masculino ele é mais rápido, ele é Sim, mais carnal, sim. né? Ele só vai subindo até chegar lá. A mulher não. Ela tem que se preparar para. A Olha, cabeça dela tem que estar boa para que o corpo dela esteja realmente de fato preparado. Então tem os altos e baixos. Ela vai indo ali em curvas, curvas até se sentir plena para para poder se se soltar, entregar e para se se soltar, entregar. isso é Então forte. isso demora algumas vezes até a hora mesmo. Olha, Não, não é em minutos. Homem em minuto é, já consegue.
né? Mulher são vários minutos ali, pode até passar de 1 hora para se chegar ao orgasmo, né? Porque precisa de muito estímulo. O nosso órgão, ele é escondidinho, né? Isso é importante a doutora falar. É. Sim, o A nosso mulher órgão tem um órgão escondidinho. escondido, é muito embutido. O homem é Oh, mais livre, é que mais lindo. solto. É verdade. Quando realmente existe um machismo estrutural mesmo desde quando a gente nasce. É Quando a verdade. gente nasce, que os pais fazem, ou as pessoas que criam fazem? Não, vamos, é menininha, vamos esconder tudo. É... Aí quando é o menino, já olha e faz, eita, ó, eita, isso aí Eita, é esse aí tá danado. avantajado, é grande. Então, assim, já começa ali, sabe? É de Sim, berço sim. que a nossa sexualidade é vista e já trabalhada também. Tem as fases também, né, de conhecer o corpo, porque a criança, ela tem a fase, tem as fases de Freud, né, ele conta isso, Sim. que quando ela sente prazer comendo, É. ali é como se fosse um orgasmo para ela mesmo. É Sim. um prazer que ela tem em comer, em se lambuzar inteira, né? Sim. Já na adolescência já começa realmente a partir para algo mais sexual mesmo, porque ali tem estímulo Os hormonal. hormônios, tá É, tudo o estímulo fervendo. hormonal é que realmente acaba, vamos dizer assim, trabalhando o corpo junto com a alma mesmo. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar muitos das pessoas que estão nos ouvindo. Existe muito preconceito com algumas pessoas, né? Principalmente quando tá começando a vida e principalmente, às vezes, em razão até da própria Religiosidade. religiosidade. Existe, às vezes, muito preconceito com a masturbação. Sim. Se a doutora puder falar um pouco desse tema, seria interessante para quem está nos ouvindo trazer um pouco da parte médica mesmo, do conhecimento da mulher com o corpo, de como que funciona isso, porque algumas pessoas pensam que isso é ruim, é pecado, é algo que Isso. não é bom. Então, como que funciona isso? É lógico que os excessos significam faltas. Não estamos falando nada de excesso, enfim, Não. mas queremos entender, doutora, agora também sobre esse lado, que talvez seja dúvida de muitos, mas que nunca eles vão perguntar, porque são coisas, são tabus, Exato. e os tabus a gente prefere não revelar para não se expor, para que, né, fique ali tudo fechadinho. Mas como que funciona? Porque tem vários livros falando sobre isso. Como que funciona? Tá. Eu sempre trabalho com a paciente o seguinte: quando ela chega no consultório e a queixa dela é não tem orgasmo, Ótimo. você se masturba? Ela não. Eu falo, como que você vai chegar ao orgasmo? Você não se conhece. Aí outras falam, eu só consigo chegar ao orgasmo me masturbando, com o meu parceiro não. Ou Também já seja, tem, você percebe, estão então percebendo, né, gente? existe um O entrave ali. 880 tá enfim, tem que Exatamente. ter um equilíbrio. Exatamente. Então eu costumo falar assim: se masturba bastante, conhece o seu corpo. Conhece o seu Porque corpo. quando você conhecer, você já vai direto, É ele já vai verdade. saber Vai estar exatamente como pronto. você quer, É o jeito que você verdade. quer, o que você quer, como A vai te fazer bem. forma. É verdade. Então, masturbe-se, porque só assim você vai ter certeza, você vai se conhecer, saber os pontos de prazer. Às vezes tem pacientes, tem pessoas, tem mulheres que não tem prazer só na região íntima. É no toque, é Sim, no pé, verdade. é na Na costa, mão, é eu no adoro na mamilo, mão é aqui, na Tiago mão. pega. Sim, Então, o prazer ele pode ser exercido, sim, não é só na região íntima, sim, né? Pode ir para lá, mas o início pode ser em outras regiões. Né? Até sim. uma massagem, começar com uma massagem. É, É uma maneira de você ficar mais livre ali. O sexo tântrico, por exemplo, é muito bom para isso, porque ele é maravilhoso, é muita energia. sensibiliza todo o seu corpo, todos os Perfeito. pontos do seu corpo, até chegar na região íntima, até chegar ao orgasmo. Então existe uma construção de prazer, É lindo. que Através de uma o sexo energia, né? tântrico ele vai alimentando, sabe, aquele prazer que você tem e vai trabalhando todas as áreas do seu corpo, para que você se prepare para de fato chegar ao orgasmo ali na região íntima.
Então, é muito, muito legal. Eu sempre peço para os pacientes lerem, conhecerem mais, porque eu Tem acho que vários é uma cursos. excelente maneira Sim. da gente se conhecer e desempenhar nossa sexualidade com E o bom é que o plenitude. sexo tântrico, ele vai muito devagarzinho, ele vai de uma Isso. forma É ponto muito... por ponto. É, É o seu corpo inteiro, sabe? Em exatamente. cada região. É como se fosse assim, um momento de você desfrutar. Não é um momento de ficar acelerado, um momento. Uhum. Porque muita gente já quer chegar no orgasmo. Sim, Mas não é desfrutar. É que nem quando a gente vai para um restaurante francês e diz assim, não, aqui as comidas é tudo pouquinho e vai vindo vários pratos, vai vindo de forma delicada, mas é porque é para viver aquele momento, não é um fast food. Não é para exato. você comer, se saciar e sair É uma correndo. experiência. É uma experiência. Exatamente. E quando você vive a experiência, você não esquece mais nunca. Imagina, aqui é tão forte isso, doutora, que eu estou sentindo que, por exemplo, quando é na experiência, você vai liberar muito mais hormônios do prazer. Muito mais. Porque você vai ficar muito mais tempo Você fica ali. com uma memória, Olha, falou tudo agora. né, A gente fica com a memória. Olha que para o que te forte. dá prazer. É tanto que Exatamente. quando você vai a algum restaurante que você gosta, que você já conhece, raramente você vai querer mudar o seu prato, É, porque você sabe que é aquele que vai te dar uma satisfação. sim, Você não vai arriscar a troca, é. entende? Então é isso, o nosso corpo ele tem essa memória de desejo, de prazer, de satisfação. A gente já sabe o que faz bem, a gente quer repetir aquilo. E eu fico imaginar, é algo tão sagrado e tantas pessoas não vivem. Não vivem. Infelizmente, tem muitas pessoas que não vivem. Então, o primeiro passo seria esse Conhecer o seu corpo. conhecer o seu corpo, conhecer a sua história, conhecer o que te faz bem, ter esse diálogo interno. E Isso. agora, um segundo passo. Segundo passo é conheci meu corpo, sei como eu gosto, sei como eu quero. Perder a vergonha de falar isso, de expor Eita, isso é isso pro forte, parceiro. arrepia, porque olha, tem muita mulher aí que tem uma vergonha, Isso, tem doutora. que perder. É, porque, ó, às vezes Não o tem jeito. pai, eu mesmo tive durante muitos anos, porque eu vim dessa educação. E eu perdi a partir do momento que eu comecei a me Se compreender, conhecer. a me conhecer. Isso. Mas até chegar nesse ponto, eu perdi muito tempo, meu. Muito tempo, exato. Você Perdi. falou do primeiro relacionamento. Eu lembro, o meu primeiro namorado, a gente se amava muito. E não deu certo, porque, enfim, a vida vai, né? Cada um vai tomando Sim, rumo. Mas eu não me conhecia. não se Então, conhecia. eu, assim, muitas vezes eu não tinha orgasmos, por exemplo, na relação, não era problema nele, ou, sabe, não estava Sim, tudo bem. Era uma questão mesmo de, assim, eu me tocar, me conhecer, o que que me faz bem, de não ter vergonha de falar como que eu gostava. Então, isso a gente vai aprendendo. Hoje em dia já é diferente. Eu falo, sim, olha, eu gosto desse desse jeito, é assim que jeito. me faz bem, é nessa posição, né? Sim, Por exemplo, existem posições que não são confortáveis para a mulher. é A verdade. posição de quatro não é uma Não posição é. confortável para a mulher. Sim, A mulher não vai chegar ao orgasmo dessa sim. maneira, né? É Os muito homens boa, gostam, os porque homens eles gostam, visualizam visualizam. tudo, é muito boa Sim, para eles, mas para sim. nós não. Então eu acho Isso é que tem que importante falar. existir um ponto de equilíbrio ali do Sim, que é bom para os dois. E se sim, uma coisa for boa para um e outra para outro, aí faz tudo, não tem jeito, sim, sim, né? Mas é isso, você tem que ceder um pouco às vezes também, não dá para ser sim. só do meu jeito. Eu acho que relacionamento é isso, você tem que estar em equilíbrio, vamos dizer assim, para Estar em tudo, comunhão, em diálogo, em diálogo. colocar luz. Se você não tem vergonha de falar como quer, do jeito que quer, como você vai conseguir sentir melhor, vai ficar travado nesse passo, não vai progredir. E é muito tabu que tem em relação a tudo isso. Ainda temos, Ainda infelizmente, ainda temos temos muitos. muitos. Então Ainda a temos. doutora vem para desbravar muitas barreiras, porque ainda é um assunto mesmo vivendo 2022, é um assunto que muita gente não se solta, não consegue viver a sua melhor versão, Uhum. até por isso mesmo. Às vezes, como a doutora falou, vai ter posições que eu vou sentir mais prazer do que outras, mas às vezes eu não me permito ir naquela posição, Não. porque eu tenho medo, tenho receio, Tem eu fico com vergonha mesmo. Tem vergonha. vergonha até de chegar ao orgasmo. É Como pode? verdade.
de ter vergonha do outro ver que você está sentindo prazer. É verdade. Tem. De se Não tem nada. soltar, É sim. tudo isso aqui são experiências que eu estou contando de Anos de mulheres, consultório, de sim. pacientes, sabe? É isso. Então, o Então, segundo passo assertivo seria, então, eu perder a vergonha, perder a eu vergonha. me soltar. Depois que eu me conheço, eu querer experiência, ainda que seja difícil no início. Exato. É você se conhecer a ponto de não se envergonhar de falar exatamente o que você gosta. Você tem que falar. Como que o outro vai Vocês saber? escutaram? Como que o outro Sim. vai Ele saber? tem bola de cristal, Tem gente? Não como, gente, tem que tem. conversar. Tem que conversar, é verdade. E agora a gente já deu 2 passos. O primeiro é você se conhecer, e daí ela deu toda a explicação sobre esse conhecimento. E o segundo passo é você dialogar, trazer luz, dizer o que você gosta. E agora eu tô ansiosa com o Ansiosa. terceiro passo. Eu tô aqui ansiosíssima, porque eu compartilhei com ela o que eu nunca compartilhei aqui nas redes sociais, mas eu compartilhei que eu já vivi isso de perto, gente. Eu, Andressa, você olha aí do outro lado, eu já vivi isso de perto. Eu venho de uma família em que meu pai, o nordestino, ele geralmente é muito machista. E eu morava no interior, morava em Jaboatão dos Guararapes. E lá, a cabeça das pessoas era assim: o medo é, não posso ter uma filha grávida. Se eu tiver uma filha grávida, pronto, acabou o mundo. E eu cresci com esse pensamento. Então, eu não me soltava. Eu não vivia aquele ato. Eu achava que aquilo era pecado o tempo inteiro, mesmo já estando casada. E daí foi depois de uma consulta com a médica, como a doutora Ana Maria, que eu consegui compreender o que existia, que aquilo tinha uma solução, porque até então, doutora, de verdade, eu achava que nunca ia ter uma solução. E isso gera, às vezes, até irritação do parceiro, porque o Sim. parceiro ele fica impaciente. Mas o que acontece? Essa menina não entra, o negócio não entra. E não é em um dia, não é em uma Sim, semana, não é em um mês. Às vezes são anos olha aí. de construção. E você que está aí, que às vezes assim, nossa, eu vivo esse problema, ou outros problemas, tem solução, mas não pense que assim, pode até ser com você, com uma consulta lá, 2, acontece, mas não necessariamente, porque cada ser humano é único. E cada ser humano tem o seu processo, tem o seu Exato. caminho. E eu quero saber, doutora, qual é esse terceiro passo, então, para que a Terceiro gente passo. possa, Vamos lá. Se conheceu, sim, já sabe exatamente o que é que te faz bem, perdeu a vergonha, chegamos no ponto de aconteceu tudo isso, como é que está o seu relacionamento? agora é uma autoanálise de como que Conjunto. está aquele relacionamento. O que que tá. Porque assim, às vezes Você vê ela uma se costura, hein, gente? conhece, ela tá pronta, Sim, mas não tá tudo bem. Tem alguma coisa que não tá movimentando ali, isso é não tá fluindo. importante. Então, às vezes, é um relacionamento mais longo. A É, gente sabe que relacionamento mais longo tende a diminuir o desejo. o Isso é comprovado libido. cientificamente, Sim, sabe? São estudos, sim. né? Isso é importante se falar. Estudos de função sexual feminina. Tem um índice, que é o FSFI, que avalia essas funções sexuais. Sim. Então, assim, a gente sabe que um relacionamento mais duradouro tende a ter um desejo diminuído, né? Porque assim, acaba um pouco aquela Aquela ansiedade, aquela surpresa. novidade, É. aquela surpresa, aquela indisponibilidade, Olha, isso é forte. E a sedução também, né? né? É. Então, a gente já sabe que o outro está ali mesmo. É. E isso acaba esfriando um pouco, a gente começa a pensar mais nos filhos, na rotina Sim. e vai esquecendo. Então, eu acredito que nesse terceiro momento você tem que olhar para o seu relacionamento e ver o que está acontecendo, o que vocês fizeram ou deixaram de fazer para chegar nesse nível. Porque às vezes é só uma diminuição do desejo mesmo por um longo tempo, ou então porque não faz mais sentido estar com a pessoa. Então é algo, é muito forte isso. Muito Sem poderoso. querer ser destruidora de lares, nem Sim. de relacionamentos. Mas assim, é onde a gente volta lá para o início da nossa conversa. É bater no. Está tudo bem Sim. com a gente? A gente se ama ainda? Tá, eu quero ter você ao meu lado ainda? Faz sentido para mim? Eu tenho desejo por você? Eu quero
desempenhar minha sexualidade com você. Por exemplo, eu fiz terapia há um mês, mais ou menos, com uma paciente que faz 10 anos que ela tá. Numa relação. Agora ela se separou. Ela chegou pra Ah. mim e falou: ai, doutora, eu não sei, sabe? A gente meio que virou amigo, sabe? A gente não briga, né? Tá tudo Sim. bem, mas falta, não tem mais aquela coisa. É porque a A gente diferença do amigo pro marido é é a exatamente relação. sexual, é a relação. Não é verdade? Porque tem amigo que a gente conversa mais que o próprio marido às vezes, Exato. não é? Então é a Então, foi diferença, é a isso que, relação. Sim, nesse caso, foi isso que aconteceu com ela. Então, virou realmente uma amizade. E eu falei, talvez hoje você não tome a decisão. Você tem sim maneiras de reverter, quer voltar, sabe? Tentar fazer coisas que vocês faziam no início da relação, sim. que faziam bem, que deixavam assim um relacionamento mais aquecido, mais Gostoso, prazeroso. sim. Faz uma viagem para um lugar que você, a primeira viagem que vocês fizeram juntos, É. volta para aquele lugar para E relembrar, ai, que legal. buscar aquelas lembranças de tudo que vocês Sim. passaram, tudo que fez bem, né? E se ainda assim isso não acontecer, eu acho que é porque pode ter um tempo ali, uma janela para repensar, para refletir, para se reconstruir, se reinventar, se Sim. conhecer também, né? A gente sabe que às vezes também o relacionamento nos trava para algumas coisas, isso é Sim. fato, Lógico. né? Então, assim, tem gente que a vida flui, a vida só Uhum. melhora, vamos dizer, profissionalmente falando. Quando você está no relacionamento. Os homens geralmente são assim. Eu acho que os homens, quando estão casados, quando estão com alguém, É parece que eles verdade. conseguem Produzir mais. produzir mais. Sim, Mulher não. sim. Não necessariamente. Eu acho que a Às vezes mulher, elas se ela prendem, pode sim, estar sim, ou não estar com alguém que ela vai. sim, E às vezes ela vai mais até quando não está, sim. Que daí né? foca mais ainda. Foca mais nela. Que a mulher é E a intensa, gente né? sabe que existe ciúme, existe. São coisas que, Sim. né, para E a uma gente mulher. precisa ter conexões, né? Graças a Deus que meu Precisa. marido ele não tem ciúme, viu, doutora? Sim, Porque eu fico imaginando, no meio que eu vivo, eu vivo no meio de muitos homens. sim, Porque ainda são poucas mulheres assim empreendedoras que mostram a cara. Graças a Deus que estamos aumentando, mas ainda somos poucas. E a maioria dos meus amigos são homens. E sim. graças a Deus que o meu marido não é ciumento, porque eu digo de verdade, se ele fosse, ou eu teria que abandonar a carreira ou eu Exato. não iria viver o que eu vivo. Por quê? Plenamente. Exatamente. Por Não, quê? Porque o mundo é feito de conexões. isso. Quando que a gente consegue evoluir muito? É quando eu estou junto de pessoas. Então, eu conheço uma pessoa que eu te apresento, apresenta outra. E você precisa estar ali unido. Se ele Isso. impedisse eu de ter os amigos homens que eu tenho, eu não conseguiria ter prosperado tanto que eu prosperei. Exatamente. Então, isso é muito É muito. importante para quem está nos ouvindo. O homem que nos ouve agora e a própria mulher se posicionar. Você não vai deixar de ser quem você é, deixar de ter amigo, porque você está numa Ou deixar relação. de chegar onde você quer Exatamente. por conta de alguém que de repente está ali com você, está, mas que pode não estar daqui a algum tempo. A vida é fluida, nada é eterno. Sim, Até a gente morre, se acaba. sim, Imagina nossas relações, as relações que sim. construímos. Então, é dar o máximo de si mesmo para o tempo que a gente estiver aqui nesse mundo, É né, ser verdade. da maneira mais Ser o plena, melhor feliz e tempo. leve. E leve. Sim. É, porque pesado você não voa. É, A águia nasceu para voar. Se ela tiver pesada, ela não não voa, né? Fica ali voa, não com uma voa. galinha ciscando. E nada Exato. errado com a tal da galinha, mas é que se você é águia, você tem que voar. A galinha é feliz na vida que ela tem. Exatamente, sendo galinha. É, E você tem que ser feliz voando, porque você é a águia. E é muito bonito esse terceiro passo, porque os dois primeiros são passos mais intimistas. Eu comigo, eu me exato. compreendendo. E esse terceiro já é olhando a relação. Então agora eu já coloco o outro aqui dentro dessa proposta. Porque às Exato. vezes a pessoa também não está tendo esse prazer ou essa disponibilidade, porque o relacionamento já não está legal. Exato. E precisa ter coragem para enxergar isso e se posicionar diante disso, porque a nossa zona do conforto, a nossa segurança, a nossa, entre aspas, segurança, porque nada é seguro, mas aquele sentimento do que me mantém seguro, às vezes faz com que eu não voe e não ouse ir para outros lugares muito superiores. Por quê? Porque, estou me sentindo seguro desse jeito. E às vezes não é desse jeito que é o melhor para você. Exato.
Então, esse terceiro passo eu acho fundamental. E qual seria esse quarto agora? Porque, ó, vocês estão vendo, né? Não é de repente, ó, quantos degraus a gente vai evoluindo. E aí vem os traumas. Então a gente tem que saber desde lá, da criação, Isso é forte. Sim, como foi a minha vida, o que que eu vivi ou deixei de viver, o que que foi proibido para mim. Então, esse histórico seu de tudo que às essa, vezes sim, hoje você está com algum problema por algo que você travou, viveu lá ou deixou de atrás. viver há 10, 20 anos. É você fazer um histórico, ser um diário, uma anamnese sua, percebendo o que que eu vivi, deixei de viver, qual foi o meu histórico. Interessante, doutora, também é trazer assim, porque nós aprendemos com os nossos pais, com quem nos Exato. criou. Até aquilo que nós pensamos, a gente aprendeu de alguém. Aham, Alguém nos ensinou a pensar. E exato. eu escrevo até no meu livro Todo Santo Dia, seria o lar emocional, mas daí a gente pode trazer para esse lar da sexualidade também, que aquilo que a gente viu em casa como sendo positivo ou negativo vai construindo o que é permitido ou não. E às vezes a gente cresce e continua com as mesmas crenças lá de trás, porque a gente não percebeu que aquilo não é nosso, aquilo era do meu pai, era da minha mãe, aquilo Exato. era da minha Não sociedade, faz mais parte da minha vida da minha hoje, vida hoje. né? Aquilo é um estilo de vida que foi naquela época Sim, e eu não preciso reproduzir isso o resto da vida, sim, principalmente quando aquilo que é reproduzido não traz felicidade. sim, Essa questão de antigamente nossos avós ou até nossos pais mesmo, né? Eles casavam e eles não separavam, do que independente acontecesse. do que acontecesse no relacionamento. Então, assim, Sim, hoje em dia, diante de toda a nossa liberdade, de sim, nosso acesso aos estudos, nossas sim, formações, a mulher hoje ela não precisa mais sim, ficar presa em sim, algo o resto da vida. perfeito. Ela pode fazer a sua história. Então, isso Sim, é muito ela, forte, não é? sim, É muito muito forte. forte. Ela pode reescrever uma nova história. Ela não está fadada a só uma, aquela que ela decidiu lá atrás. Porque aquela decisão foi certa, mas naquele momento. Aí, às vezes, o ciclo acabou, como emprego, como tantas outras Tem coisas. pessoas mais antigas que falam: eu não sei o que é que está acontecendo no mundo hoje, que todo mundo se separa. Na minha época, a gente casava e morria com a pessoa. Mas como, gente? Antes, às vezes assim, a mulher não trabalhava, o marido pedia para ela não trabalhar. Hoje ainda tem, mas é bem menos. Sim, E aí ela ficava naquele ciclo ali, ó, naquele sim, mundinho ali, uma vida inteira. Hoje nós não somos mais obrigadas sim. a estar em relacionamentos que não fazem mais sentido, que não nos fazem bem. É isso, sabe? Eu acho que é essa a construção, é essa consciência que a gente tem que ter. E é bonito ter essa consciência, porque a gente se deseja ficar com essa pessoa que a gente tá Exato, pro resto da vida, a gente tem que trabalhar nesse exato. relacionamento. A gente tem que cuidar desse relacionamento, porque é muito cômodo, né? Vou ficar a vida inteira. Aí você sabe que vai ficar, o outro sabe. Aí você diz assim, tá disponível, não vou fazer mais nada, não, já sei mesmo. Mas não, hoje a situação nos coloca para algo belo. Ou seja, não, eu tenho que me cuidar. O outro tem que se cuidar. Nós temos que nos cuidar entre si da relação. Precisa haver um nós, um eu, precisa haver um todo. E daí fica mais bonito, todo mundo vai cuidando. Porque um jardim que fica mal cuidado, esse jardim acaba vindo erva daninhas e Sim, vai estragando tudo tudo. ali. E Exato. pode ser exatamente, Deus o livre, uma traição. Por quê? Porque houve uma brecha ali. Houve muita. Não estou justificando ou amenizando quem trai de forma alguma, mas eu estou dizendo que geralmente se traiu, um problema na relação tem. Tem Uma das alguma partes não coisa. está se sentindo satisfeita e a outra também, muitas das vezes, não está fazendo essa boa leitura, não está trazendo essa comunhão. Então, existe coisas a serem trabalhadas. Então, quando a gente vê que nada é para sempre, a gente busca ali, ó, como um alimento, como uma plantação, Exato. regar, proteger. Isso é bonito. A gente tem que fazer do nosso dia o melhor que a gente pode. E não dizer assim, ah, não, já tenho, já estou nesse emprego, já passei nesse concurso, já conquistei essa mulher. Não, não, não. Exato. Aí a gente já começa a entrar, por exemplo, no conceito do que é o amor, por exemplo. Sim, Que às vezes as pessoas acham que o amor é algo muito assim, de sentimento, aquela coisinha muito romântica.
E nem sempre é Hollywoodiana, isso. as contadas O no amor, ele se filme. reflete de muitas maneiras. Sim, Às vezes as pessoas se relacionam e a maneira de que cada um tem de amar e de oferecer o seu amor é diferente. É diferente. Por exemplo, meu pai, ele me ama. Quando eu era criança, sim. a maneira dele dizer que me amava era todos os dias, quando ele vinha para casa, ele levava sorvete para mim, É as linguagens do amor. né? Sim. Ele Presenteando. nunca falou para mim eu te amo. Minha mãe nunca falou Olha, para mim eu te amo. Mas eu sei que a minha mãe me ama e ela sim. demonstra o amor dela para mim de muitas Muitas outras maneiras. maneiras. O cuidado, é aquela Sim, ligação às 7 da manhã me acordando, perguntando sim. se está tudo bem, sabe? Então, existem milhares de maneiras da gente desenvolver o amor pelo outro. E quem recebe amor tem que estar atento, tem que estar atento aos sinais do que é o amor para o outro. É Porque às vezes o que verdade. é o amor para mim pode Não ser que é. não seja para você. E isso acaba muitas vezes, principalmente na relação pai e filho, criando revolta. Os filhos ficam Muitas. revoltados porque não entendem o que que o pai, o que que a mãe está querendo falar. Mas não, é a linguagem do amor que está traduzida É, daquela maneira. é O lindo. filho naquele momento ele não tem maturidade para entender isso. Isso aí Sim, é algo que ele só vai entender ou quando ele também for pai ou mãe, ou sim. quando ele passar por uma situação difícil na vida, que aí vai colocar em prova. Isso que você fala, eu comento muito no meu curso que eu tô de MDD, que é o Desbloqueio Mental de Deus. Sim, Eu dou o exemplo da minha filha e sim, de mim. Porque na linguagem do amor tem até um livro, né? 5 linguagens do amor. sim, sim. E a Lise, por exemplo, a minha filha mais velha de 11 anos, ela tem uma linguagem diferente da minha. E até Sim. então eu descobri, eu sofri muito, que pode ser você que está nos ouvindo. O que que acontecia? Eu sempre fui muito amável. Eu sou de abraçar, beijar, Carinhosa, de falar carinhosa, que ama de falar mesmo. que amo. E a gente não conseguia se conectar. Durante muitos anos, eu acho que até um pouco antes da pandemia. A pandemia fez a gente se conectar muito. Mas Muito, muito, muito. Porque ela ia para a escolinha, eu ia trabalhar, a gente praticamente chegava à noite em não casa, tinha uma não convivência, tinha uma nenhuma falava para convivência. outra, ou como é que foi o dia, como é que foi a vida, não, perdi essa Exatamente. conexão. Perdi essa conexão. E a linguagem de amor dela era brincando, sempre foi brincando a Lise. Sim, Então, assim, ela entende que eu a amo quando eu tô brincando com ela. Então, por exemplo, tinha determinadas brincadeiras que eu não curtia muito, mas eu brincava porque ela queria. Mas sim. tinha vezes que eu estava cansada e eu não brincava. E isso fazia ela se afastar de mim. Até eu entender Só se você brincasse com que ela, ela se que ela sentia amada. amada. Olha que É forte. forte. Então, não era quando eu dizia que amava, não era quando eu fazia a comida dela mais gostosa, Não era quando não era quando eu comprava dava uma roupa presa. nova, Não, não. não era. Era só quando eu brincava. Quando eu descobri isso, menina, eu ganhei na loteria. Foi tão forte. Eu chorei tanto nesse dia, porque daí eu comecei a brincar, porque ali era a expressão de De amor amor que eu ia para dar para ela. ela. Mesmo que eu não tivesse achando a brincadeira a mil maravilhas, mas eu dizia assim, não, Isso. é agora a hora que eu tô fazendo ela se sentir Amada, amada. exatamente E isso. depois eu dei luz para ela sobre isso. Aí é tão interessante que eu tenho outra, Laís. E a Laís, ela se sente amada de uma forma diferente, é com um abraço, é da mesma forma que eu me sinto. Então, Sim. com a Laís, eu nunca cheguei a perder a conexão. E às vezes eu me questionava, disse, por que que a Laís, ela é tão apegada a mim e a Lise não? Aí eu A descobri que linguagem é igual. a linguagem É a minha era mesma. igual, era a mesma. E daí, com a Laís, eu nunca precisei fazer um esforço para Para ela mostrar saber que você a ama. exatamente. Pô, olha que E na forte, gente. verdade, olha a sua maneira de ver a situação. Era um esforço que você fazia. Era, Na verdade, para exatamente. ela nem era. Era É, ali para sua menor era o seu normal quando sim, você brincava com ela e você via como sim, um esforço. sim. É forte É isso. muito forte. É muito poderoso. E quando a gente traz essa consciência, a gente se liberta. A gente começa a ter relacionamentos mais prósperos. O outro também começa a nos entender e trazer sempre a luz. Porque hoje eu digo, ela já assistiu até minha palestra, ela fica rindo. Eu digo assim, ó, a Lise, para ela entender que eu amo ela, eu tenho que estar brincando. Ela começa a dar risada. Eu fiz já a Laizinha, dar um beijo, um abraço, um achego, um cafuné, já tá. Isso. Isso, e tem outras pessoas que é com presente. Minha mãe, por exemplo, é com presente. Presente. É. Ah. Minha mãe, por quê? Porque ela foi educada pelos pais
através dos presentes. Presentes. Então, daí, para ela Isso. presenteia alguém a forma que ela está dizendo que ama. Ah, André, esse Exato. teu aniversário. Ou eu já vou separar um presente para você, que não sei o que e tal. E eu que não sou do presente, às vezes eu nem me conecto em dar presente para as pessoas. Eu não sou daquela de dizer, ah, eu tenho que dar presente para fulaninho, cicrânio. Não, por causa, mas aí eu tenho que perceber qual a linguagem do outro. Olha a importância, gente. Porque a gente acaba ficando na nossa caixa, na nossa linguagem. Mas o importante das relações humanas é você observar e ser atento qual é a linguagem daquela pessoa. Você entende? Porque se for por Andresa nem dá presente. Por quê? Porque presente não traz tanto sentido. Lógico que eu gosto. Mas não é um caso que vai dar o uau para mim. Vai dar muito mais uau para mim, doutora. Você me ligar, você me abraçar, você me beijar, você dizer que me ama, que eu sou importante na Mostrar sua que você é vida. importante. Exatamente. Porque essa é a minha linguagem. Mas para quem não tem essa linguagem, se eu fizer isso, eu dizer, ah, me diz que me ama, mas na hora de fazer alguma coisa, faz nada, né? Não dá um presentinho. Exato. Ó, minha mãe, por exemplo, já vai fazer 75 anos. Então, ela é de uma geração completamente diferente da minha, onde as Sim, pessoas eram reprimidas totalmente. para dizer o que sentiam, para dizer que amavam e até para amar mesmo, Sim. né? Então, assim, a linguagem de amor da minha mãe é: eu a amo quando eu vou para lá. Eu estou com Uau. ela. Tô com Eu não ela preciso também. chegar e falar que amo. Eu não preciso chegar e levar um monte de presente. Não, é só estar com Só ela, estar. sem falar nada. É Sim. só o fato dela me ver ali na casa, que é interior de Pernambuco, viu? Para chegar, Sim. É avião, demora. carro, demora. Eu tenho Eita. pelo menos uns 4 dias, porque um é só para viagem. Eita, é mesmo. É sertão de Eita. Pernambuco, Uau, qual que é? Tabira. Eita. Então ela só quer que eu esteja lá. É tanto que eu sempre deixava para fazer meu cabelo lá com uma mulher que já fazia 15 anos, né? Sim. E aí eu sempre passava um dia inteiro no salão. Minha mãe reclamava. Ela, Lógico, a Zena você nunca só vem. vem, Quando ela vem, vai ficar no salão o você dia só vem inteiro. para ir no salão. Você só vem Eita, para cá olha. para arrumar seu cabelo. Você não Ora. vem ficar em Tá casa, vendo? Porque a linguagem dela do amor sabe? era Então o é a estar presença. presente. Aí eu deixei de arrumar meu cabelo lá e eu sempre vou pronta. Porque um dia que eu Olha. perdia no salão da companhia Sim, dela, eu sim. ganhava junto com ela. Sim, você mostrava para ela, pro Exato. amor que ela O tempo percebia, vai passando, né? Eu saí de casa com 14 anos muito e nova. eu tenho uma lacuna na minha vida de eu não convivo mais com os meus pais desde a minha adolescência, né? Então eu tenho um buraco em mim, que é essa Sim, falta, né? sim, Mas como eu nunca me vi ali, eu sabia que eu precisava ser uma águia. Então eu sim. sabia que a minha missão era essa, era sair de Sair da casa mesmo e ir parentela. desbravando, né? Então acabou que eu acho que a gente tem que otimizar o nosso tempo. Sim, Então, se está com alguém que ama, se doa para a pessoa, passa mais tempo com ela. Tenta deixar o laço mais estreito, mais forte. O tempo que sabe? você tiver. Porque isso é muito Porque forte é também. Porque perdido o tempo, não volta mais. e isso é muito forte, porque muitas mulheres fazem assim para mim, Dede, eu me sinto culpada, eu não tenho tempo de ficar com meu filho. Eu digo assim, gente, não é a quantidade, é a Qualidade. qualidade. Isso. Então, por exemplo, se eu tô aqui, a doutora tá intensa no programa, eu tô intensa no programa, ela tá no consultório, ela tá intensa na entrega, eu tô intensa quando eu tô na live, quando eu tô com minha filha. É isso, gente, é esse tempo, porque esse tempo é como se fosse muito maior. É Isso. como uma viagem que a gente faz, que às vezes dura três. É muito engraçado isso da viagem, eles vão se identificar bem. Quando eu viajo com meu marido, minhas filhas, é incrível, doutora. Às vezes não deu nem 24 horas que a gente já chegou no hotel, no lugar que a gente está, e parece que já passaram uma semana. Sim. De tanto que você está intenso naquele local, de tanto que você se abre para aquela E como é oportunidade, a difícil reunir qualidade. vocês, são 4, né? Sim, Você, somos suas duas quatro. filhas e seu marido. Sim, Como é difícil esse momento de vocês 4 juntos tanto tempo, não sim. é? E ficar naquela comunhão, Como é naquele gostoso. Aí passa mais aconchego. rápido, com Sim, certeza. mas muitas das vezes a sensação que fica em nós é que se eterniza, né? Isso. Que fica aquele sentimento gostoso, aquele sentimento maravilhoso, e daí trazendo para a sexualidade também é muito forte, porque quando a mulher ela consegue ter essa relação, esse prazer, essa entrega,
ela fica com aquela ocitocina sendo liberada, ela fica com aquela vontade de vida, ela se sente, porque uma das formas, né, de você se sentir vivo, tem vários, a sexualidade faz você se sentir vivo, Exato, conecta você com energia vital. exato. Então, isso é muito forte. E agora eu tô curiosa com esse quinto passo, esse quinto e último, porque o quarto você viu, né? É você identificar seus traumas, é você perceber como foi a sua infância, o que que você fez, o que você deixou de fazer, como foi a tua criação, como que você hoje olha para esse passado, você olha acreditando que é assim mesmo ou não, você já se abriu para as novas possibilidades, para o seu eu de agora. E agora, vamos saber esse quinto passo. Geralmente o quinto passo ele é mais direcionado para mulheres que até aí está tudo bem, não, eu amo meu Sim. marido, a nossa relação está fluida, está firme, estamos conectos. O problema é, estou com alguma doença. Hum, Então, é difícil a paciente, a mulher desenvolver sua sexualidade se ela está realmente não é nem estético, agora eu estou já tá. falando assim, por exemplo, tratamento oncológico Sim. de câncer, né? Ela tá ali, paciente que teve câncer de mama assim, é uma Ah, das mais difíceis, é, porque doutora. é, afeta a sexualidade dela num grau É. que muitas vezes algumas até acabam se separando. Por exemplo, paciente oncológica que ela fez alguma quimio, radioterapia e tá tudo bem no Sim. relacionamento, o que que acontece? Ela não pode, é induzida como que uma menopausa nela. Então, se for uma paciente, por exemplo, jovem de 30 anos, ela acaba tomando medicações e aquilo ali vai dar uma baixa no No hormônio libido, dela. sim. E aí, esse hormônio que faz com que a mulher fique mais lubrificada, Sim. fique com a vagina trófica, existe um trofismo ali Sim. para que haja uma relação plena, fluida, não tem mais. Fica com Olha, eu não sabia. ressecamento, com atrofia Mas logo vaginal. depois do tratamento? Ou é uma Logo sequela? É depois. Não, depois. é depois. E se ela não cuidar disso, e ela não pode fazer terapia hormonal depois. Não Ela tem que pode. passar um tempo sem. E o que que faz essa mulher que está vivendo isso agora? Principalmente essa oncológica, né, que está passando por esse momento, hoje existem tratamentos, tá? A Tá. terapia não vai ajudar tanto, porque é A algo terapia ali, é na cabeça, né? Mas exato, existe algo é algo hormonal. corporal mesmo. Sim. Então, assim, pode usar gel, pode Hum, fazer laser para reconstituir aquela mucosa vaginal, para hum, deixar a paciente mais lubrificada. sim. Eu tenho um caso de uma paciente que eu fiz laser nela, que ficou com muita atrofia após o tratamento de câncer de mama. E a principal queixa dela para mim, quando ela chegou no consultório, não foi nem da atrofia. A atrofia era Sim. mais uma consequência. Foi, doutora, o meu casamento está acabando. Meu Deus do céu. Está acabando, porque eu não consigo mais É ter muito relação sexual com meu forte. parceiro. E não é porque eu quero. Existe amor, existe carinho, cumplicidade. Cumplicidade. Mas É eu porque me é hormonal, machuca, dói. sim. Eu preciso de ajuda. Meu Né? Deus. Então, nesses casos, realmente a gente busca mais sanar doenças mesmo. Né? Esse é o quinto passo e é um dos Difícil. mais difíceis, porque ela quer, ela Ela está quer, pronta, ela tá é pronta, o algo parceiro quer. maior, é algo É. maior. Então, a gente tem que ter consciência desses 5 passos. S- Primeiro, saber se a gente está no primeiro, no segundo, Sim. identificar em qual passo a gente está, para poder ativamente procurar ajuda, porque tem, viu? Hoje tem ajuda para tudo. Eu sempre costumo falar para as minhas pacientes que hoje tem tratamento para câncer, para HIV, para Pra todas as tudo. doenças. Hoje, por Verdade. exemplo, ninguém mais morre de HIV. É Não, não, não verdade. morre. Morre de velhice mesmo. É Um verdade. portador do vírus HIV Sim. não existe mais, a não ser que ele seja desleixado, não tenha um acesso ali a um tratamento que é pelo SUS, inclusive, ele não precisa Sim. pagar, né? O tratamento hoje para HIV, Isso é bom ele é falar também, público, porque ninguém durante paga. muito tempo foi um tabu. Você não podia falar nem nesse nome que as Exato, pessoas já ficavam assustadas. assustadas. Então, existe tratamento para Para tudo. tudo. Procure ajuda, independente da sua queixa, da sua causa, do que está acontecendo com você. Tem como melhorar a sua vida, tem como você melhorar a sua autoestima, a sua qualidade de vida.
pode mudar depois que você procura a ajuda da pessoa certa, tá? Isso foi uma bênção que a doutora falou agora. Ajuda da pessoa Certa, certa. Porque às direcionada. vezes a pessoa vai procurar com um amigo, uma amiga, que não tem compreensão nenhuma sobre o assunto. Então você tem que procurar com quem entende, com quem estudou, com quem realmente sabe do que está falando. Aí sim você consegue a sua melhoria. E doutora, olha, eu ficaria assim vários dias conversando com você. Além de uma mulher linda, a gente estava até conversando antes dela entrar, que eu disse assim, ela é muito bonita, né? E Obrigada, isso Andressa. é legal, mas quando pequena, talvez, só talvez, a gente vai se colocando em caixinhas, né? Então aquela é bonita e é loira, então é burra. Aí vira uma doutora renomada que está passando tanto conhecimento para tanta gente. E isso é bonito, porque nós não podemos nos colocar em caixinha. Não é porque a pessoa é bonita que não pode ser inteligente. Não é porque é inteligente que também não pode ser bonito e se cuidar. Não é porque é bom em esporte que não pode ser bom em matemática. Exato. Então essas caixinhas dificultam a nossa estima. Então não se coloque em caixinha. Eu costumo dizer assim, é para se identificar com alguém, se identifica com Deus, com o Criador. Exato. Agora, fora ele, sai de identificação, porque você é livre para ser quem você quiser ser em cada tempo da sua vida. Porque cada tempo você vai despertar algo novo. Exato. Não é isso? Nossa, foi muito legal essa entrevista. Eu me fez relembrar muitas coisas que eu Sim. vivi e o porquê de eu ter escolhido, inclusive, E né, por essa que área da essa pergunta eu sexualidade. quis fazer, agora que ela tocou, eu não vou deixar escapar. Geralmente nós escolhemos as nossas profissões porque existe algo muito forte no nosso coração em relação àquilo. Tanto que Deus, ele entrega para cada um uma semente. Então, por exemplo, ele entrega para mim é nítido, ele me entregou a semente da alegria, da intensidade. E é aí onde ele quer ver eu ajudar os seus filhos. Para você, ele entregou uma missão que é cuidar do próximo através da medicina. E como que você descobriu, como que despertou isso em você? Primeiro foi a demanda de queixas. As pacientes, olha, sempre que eu vou ao médico, ele fala que para mim que isso é normal, que tá tudo bem, que é assim mesmo. E não é, gente. Doença não é normal. Você tem como tratar. Então, acho que a demanda de queixa, que aparentemente não tinha um tratamento, foi o que foi mais forte para mim. Eu falei, não, tem como Para você ir tratar. para essa Tem jeito. especialidade? Tem jeito. Eu posso Sim, mudar, eu posso fazer um diferencial na vida da mulher. Né? Eu posso deixar ela com autoestima elevada, preparada para o mundo, para viver, para desempenhar a sua sexualidade plenamente. Então, foi mais da demanda. E também foi uma questão pessoal mesmo, que eu falei no meio da entrevista, justamente isso, nas minhas primeiras relações sexuais, que nem foram muito jovens, viu? Depois dos 20 anos. Eu não conseguia desempenhar plenamente minha sexualidade, eu tinha vergonha, eu não me conhecia olha, para saber o que me fazia bem, o que me fazia mal. Então foi a partir mais dessa necessidade própria de eu falar. Tem tantas pessoas que conseguem passar tantos anos namorando, sim, casadas e felizes. O que está acontecendo é, comigo? Eu vou conseguir isso também. Eu preciso chegar ali. Então eu vou ver o que essas pessoas vivem, o que elas têm, o que elas desempenham, que faz com que elas cheguem ali e tenham uma vida plena, linda, feliz, saudável. Eu vou querer aquilo para mim. E é muito bom quando a gente passa por algum sim. desses 5 problemas, a gente acaba passando, porque aí a gente já tem o domínio pessoal para conseguir lidar com o mesmo problema, vamos dizer, É, porque que, sai que sua paciente tem. só do conhecimento do livro para ser um conhecimento prático da Isso, é experiência. muito bom o conhecimento do livro, é Sim, altamente fundamental. válido, não tem Sim, como fugir dele, né, para a sim, gente inserir as terapias. sim. Mas quando junta o conhecimento teórico com a Perfeito. experiência pessoal, é Nossa. incrível. Aí A não gente tem para fala na ninguém. mesma Fala na mesma linguagem, sabe, linguagem. Andressa? É É muito incrível. forte. E daí a Não transformação tem como também. não dar certo. Não tem, não tem. Ô, gente, vocês amaram, né? Então, olha só, se você ainda não conhecia a doutora, vai no Instagram, doutora
@anamaria com Y, que você vai ver muito conteúdo. Você posta conteúdo, tá postando já conteúdo sobre... Sim, eu posto muito conteúdo relacionado à sexualidade, autoestima feminina, estética íntima que eu faço também, tá? E um pouquinho da minha vida pessoal, né? Porque eu acho que tem que ter esse link, Conecta. essa conexão, Sim, sim, né? A gente vive em sociedade e as sim. pessoas sempre gostam de saber como que a Se é gente vive, verdade, se é verdadeira, né? né? Se é Sim, se é de só, verdade, se é de exatamente. verdade, é de verdade. E eu, para quem não me conhece, está me vendo hoje também, meu nome é Andresa Carício. Me segue lá no YouTube, Andresa com Z, Carício, Caricio oficial. Se você não tem os livros, inclusive eu separei para a doutora, viu? Ai, meu Tem a da doutora, Deus. separei os 3 para ela. E aqui, Nossa. ó, o Todo Santo Dia, que já chegou a ser o primeiro colocado, ficou 4 meses na lista, falado por Janequine, Augusto Cury, Carlos Wizard, de muita gente. Aqui o Espiritualidade Todo Santo Dia e o Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. Então, se você não tem, só ir lá no meu Instagram, depois Andresa Carício Oficial, que no link você pega tudo. E eu queria também que você passasse o seu telefone de contato. Você atende aqui em São Paulo, então passa para eles, DDD 11 11 954490104. Repete, 11. 11 954490104. Então, ó, se você está com qualquer desafio aí com a sexualidade, procura a doutora. Tenho certeza que você vai ser ajudado tanto na parte prática, quanto mental, quanto emocional. E daí você vai poder viver essa vida que você merece. Não aceite viver a vida inteira sem sentir prazer, sem sentir você, sem se aceitar. Não, dê um basta hoje. Diga assim, não, eu entendi, eu achei que isso era normal. Porque a gente vai começando a viver e vai dizendo assim, isso é normal, eu já vivo isso há tantos anos, há 5, 10, 15, isso é normal. Não é normal, não. Você nasceu para viver o melhor com o seu corpo, com o seu parceiro. Então, se hoje você vive isso, procura uma ajuda. Se tiver possibilidade de procurar a doutora aqui em São Paulo, melhor ainda, que daí você já vai numa pessoa que você confia. Mas, independente de quem você vai buscar, busque alguém que realmente vai te ajudar, seja a pessoa certa, e não desista de você. Não desista da vida, porque Deus jamais desistiu de você. Amém? Você estava no programa Todo Santo Dia, hoje com essa presença ilustre aqui, e eu aguardo você no próximo programa.